Olá, consciência ou consciências. Vamos refletir um pouco sobre apego. É um assunto até aparentemente banal, insignificante, que todo mundo fala, que todo mundo comenta, que todos orientam, que é negativo, e realmente é, mas é sempre bom termos alguma reflexão um pouco mais aprofundada de algumas coisas, porque o apego às vezes ele surge de detalhes muito sutis, e isso é também é, oriundo da história nossa, da nossa cultura, nossa no sentido de todas as consciências do planeta, não só do Brasil, nada disso. Normalmente nós costumamos nos apegar a coisas. Não estou me referindo ainda a pessoas, a outras consciências, mas nós nos apegamos normalmente a coisas que às vezes gostamos e sentimos alguma relação psíquica sem percebermos. Isso é sutil, você não percebe, mas você gosta de alguns tipos de cores, gosta de algum tipo de paisagem, gosta de algum tipo de objeto e por aí afora. Mas nós não devemos esquecer que tudo é material, e o que é material não tem significado de nada que possa nos trazer alguma coisa muito boa. É lógico que você tem não apego, mas uma vontade de guardar alguma coisa que te traga alguma recordação. Isso, você tem que relacionar isso daí de uma maneira boa, não de alguma maneira negativa. Né? Mas quando isso daí, esse objeto, por exemplo, como aqui atrás de mim, né, tem um monte de objetos de decoração, a maioria feitos por mim, mas quando você cria alguma coisa, ou quando você tem alguma coisa que te traga algum tipo de recordação, ela é salutar, ela faz bem para você, né? Ela te dá boas recordações, boas lembranças, você sente que aquela situação, daquele tipo de objeto lhe fizeram bem, então você quer guardar próximo de você para ter aquele sentimento de estar próximo mentalmente, intimamente daquilo que lhe trouxe uma situação agradável, um sucesso na vida, um relacionamento familiar, amoroso, de amizade, tudo, tudo. Né? Porém, eu quero me aprofundar um pouco realmente no apego que é muito mais relevante, esse realmente é muito negativo, que é o apego às coisas para adoração, para fazer pedidos. As pessoas se apegam a cristais, a pedras, a estátuas, e elas se deixam levar por aquilo ali. Aquilo é matéria. Tudo isso que nós vemos, apesar de ser uma ilusão, é uma matéria. Aquilo não tem energias que vá te favorecer em alguma coisa. Pelo contrário, se nós entendermos cientificamente que a matéria, na verdade, é uma condensação de átomos, aquilo não tem, a energia dele está condensada para dentro deles, formando aquele objeto e não irradiando alguma coisa. Né? E tem muitas situações em que as pessoas elas se apegam tanto naquilo que elas começam a criar rituais com aquilo,
pensar naquilo, se concentrar naqueles objetos de apego, como se aquilo fosse trazer algum tipo de milagre, alguma coisa. Se você, consciência, quer ter apego a alguma coisa, comece a ter apego à sua saúde, aos seus bons pensamentos, à sua maneira de ser. Se você não consegue se livrar do apego de algum objeto que você tem a ilusão de que pedir, orar por aquilo, guardar aquilo junto de você vai te fazer algum bem, procure melhorar-se, procure voltar à realidade e utilize a transferência disso, transferência no sentido de você ter um apego em você mesma consciência. Por isso que eu disse no feminino. Então, o que eu quero dizer? Que você deve se apegar aos seus bons pensamentos, a melhorar-se. Quando você vai pedir alguma coisa, concentrar alguma coisa, concentre em você, né? Faça uma oração para você. Faça uma meditação para você. Faça uma reflexão para você. Lembre-se que a matéria em que você está utilizando para se manifestar nesse mundo físico, que você está vendo quando você se olha no espelho, você está mantendo em você, pela tua força inteligente, magnética, essa formação física. Então peça para esse objeto, para essa máquina biológica que você utiliza para se manifestar. Confie em você, não confie em outras coisas. Não confie em objetos, não confie em outras coisas, exceto o seu próprio pensamento. Procure cada vez mais se concentrar em você. Não é egoísmo, não estou chegando a essa deficiência moral de ter egoísmo, mas procure sempre orar por você, pensar em você, pedir para você mesmo a consciência. Peça. Tem uma frase, né, que as pessoas costumam dizer da consciência cósmica, né? Que é a consciência cósmica é a consciência da harmonia, a consciência universal, né? Então, quando as pessoas, já comentei isso em uma live, né? Quando as pessoas, a ciência procura tentar localizar, né, o ponto de Deus, a partícula de Deus, elas esquecem de se procurar dentro delas mesmas, porque nós somos uma partícula dessa consciência cósmica. Ou seja, sem alusão à religião, demos o nome que quisermos, né? Mas nós somos uma partícula de Deus, né? Isso daí nós ouvimos até da consciência mais perfeita que esteve aqui na face da Terra, né? Que chamamos Jesus, e que disse a mesma coisa, a sua inteligência, a sua sabedoria. Ele comentou a mesma coisa: vós sois deuses, nós temos a partícula primordial em nós. Encontre-se, conheça-se, peça por você, não se apegue à matéria. É lógico que você tem que cuidar da sua vida, tem que se vestir, se alimentar, tem que morar, tem que se locomover. Então, muitas coisas que você adquire, constrói, né, são suas temporariamente. Mas é como uma roupa que nós usamos, num determinado momento ela se desgasta, ela se desfaz. Como o corpo, em um determinado momento, ele sempre, nascemos, começamos a nos desgastar no sentido físico, né?
e ele se desgasta e nós perdemos. Então, o que é importante é você não se apegar às coisas. Se nós chegarmos a um ponto mais negativo ainda, de se apegar a pessoas, nós temos que refletir qual é esse tipo de apego que nós temos. Então, é o tipo de apego de ser seu. Ninguém é seu. Ninguém te pertence. Na verdade, nada te pertence, exceto você mesmo, a consciência. E você não consegue se ver. Na verdade, as únicas coisas que veem, que ouvem e que sentem, não é nem o corpo físico, né? É a consciência que tem que utilizar, né, o magnetismo dos neurônios, né? O magnetismo, a força elétrica dos neurônios para ativar no cérebro tudo isso. Então é o cérebro, não vou colocar materialmente, né? Mas a consciência, ela se utiliza do cérebro, e pelo cérebro que você vê cores, vê objetos, sente dores, sente emoções, tudo isso, né? Ouve, tudo isso passa pelos neurônios do cérebro. Por quê? Porque a consciência está utilizando toda a sua energia magnética para ativar esses neurônios que vivem no cérebro, que estão utilizados nessa matéria para se manifestar nessa dimensão física que estamos. Bom, vamos voltar aos apegos agora pessoais, né? Como é que eu comecei a falar agora há instantes. Então, não se apegue às pessoas, ame-as. Ame-as. Amor é uma coisa, apego é outra. Nunca tenha ambições em relação a ter algo que te pertença. Nunca tenha a ilusão de que você pertença a alguém. Esquece isso. Procure refletir. Porque quanto mais você tem essa visão, não que ela seja negativa, é normal, num sentido superficial, num sentido cultural, mas no sentido mais profundo, de poder, de posse, esse tipo de coisa, primeiro não tem reciprocidade, não existe. Por mais que você imagine que tenha, ou que uma outra consciência te diga, não é. Do mesmo modo que os objetos. Tem muita gente que não vai gostar do que eu estou falando, porque tem pessoas que fazem, consciências que fazem rituais, se reúnem, procuram incenso, cânticos, cristais, tudo. Está perdendo tempo, devia estar usando esse tempo mais útil para meditar para si mesmo, para ter um conhecimento melhor, esse tipo de coisa. E até a literatura gastam muito dinheiro com definições, com apegos a coisas como se aquilo lá fosse resolver a vida da pessoa. E não é assim. As literaturas são mais elevadas do que isso daí. Mas como qualquer tipo de consciência, né, as inteligências são heterogêneas. Então, ninguém vai pensar como nós. E tem pessoas que têm tanto apego a isso que elas não querem se livrar disso daí. Então elas vão combater o que eu esteja falando também, né, e não aceitando. Mas esses objetos e essas pessoas não vão ter que trazer nada nesse sentido de você estar se apegando a tudo e a todas as consciências, né? Então, não vou, como as consciências as inteligências são heterogêneas, né? Mas sempre passa pela cabeça de uma pessoa que fala, minhas crianças, meus filhos,
não é apego, não é isso. Eu amo as minhas filhas, minhas netas, meus netos, meus irmãos, amo as pessoas com quem eu me relaciono, mas é diferente. Amar é uma coisa, né? Então tenha consciência disso. Você não pode se apegar porque tudo é temporário nessa dimensão que nós estamos, né? Na outra dimensão, na dimensão psíquica, também não deixa de ser temporário, porque como nós estamos em constante evolução intelecto-moral, aquilo que nós sentimos hoje, no sentido psíquico, enquanto nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos mudando, nós vamos alterando esse tipo de conhecimento. Então o próprio conhecimento, ele ainda é muito limitado, mas ele é dinâmico, como a vida. A vida é dinâmica, vai mudando, 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 até que em um determinado momento nós cheguemos a um ápice de sabedoria e depois a um ápice de perfeição, e enfim, nós nem estaremos mais utilizando a matéria quando chegarmos a isso. E que a consciência cósmica nos permita alcançar isso mais rapidamente, desde que nos aperfeiçoemos intelecto-moralmente, cada vez mais rápido. E como nós vamos evoluindo nisso? Não nos apegando, né? Não nos apegando às coisas, às pessoas, às situações. Tem pessoas que também, né, elas se apegam a uma determinada situação, a um determinado evento. Então, aquele tipo de evento, aquele tipo de filme, aquele tipo de festa, aquele tipo de reunião com uma quantidade de pessoas específicas, ou um filme que está sendo lançado e a pessoa quer seguir aquela série. São sutis, como eu falei logo no começo, mas não deixa de ser um apego. O porquê que você acha que tem, imagina que tem que ver até o final, que tem que seguir aquilo. Até livros, muitas pessoas, né, têm esse hábito, né, elas se apegam àquilo. Eu quero chegar até o fim da outra série, do outro livro, e disso e daquilo. E isso, por ser sutil, e o comércio, ele enfatiza ele cria essa necessidade para nós às vezes, né? Mas o apego em relação às pessoas é um pouco pior ainda, ou relativamente, porque ele te traz decepções, ele te traz situações negativas, porque não há consciências que sejam idênticas. Não há consciências que pensem a mesma coisa, que sintam a mesma coisa. É um ledo engano. O importante é que você se apegue à sabedoria, ao conhecimento. O importante é que você se apegue em você, consciência, no seu aperfeiçoamento, sem egoísmo. Se apegue em coisas que lhe sejam boas, que não lhe deem ilusões, porque é muito perigoso. As coisas são decepcionantes normalmente nos finais, nos encerramentos. E essa força de decepção, ela é correspondente à força da sua ilusão. Ame-se, concentre-se no apego à sua saúde, à matéria do teu corpo, às moléculas, às partículas que convivem com você. Quando você se olha no espelho, você está vendo uma matéria, um corpo físico, que são átomos, moléculas, que há vida. Todo mundo já viu, né? Você tira um pouquinho de sangue, uma gotinha de sangue, você vê a vida nele. Né? Você vê as células da pele se reproduzindo. A cada, nem lembro, acho que uns 15 minutos, não sei quantos quilos de pele, ou quanto, né, a cada hora, nós perdemos constantemente, nós estamos nos transformando. Mas você tem que se apegar a quê? Aquilo
que é para a tua saúde, para o teu bem viver, para você estar sempre apta à consciência, a viver melhor com você e para você. E, por uma consequência natural, usufruir aquilo que você quer. Ou seja, a convivência com aquelas pessoas que você tem um apego emocional equilibrado, harmonioso, querido, sincero, sem apego de posse. Muito obrigado e até a próxima.